Olá, paz a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos fazer mais uma reflexão da palavra do Senhor. E hoje vamos falar sobre Caleb e o profeta velho. Caleb é aquele que foi ele junto com mais 11 espias para fazer a espionagem, digamos assim, né, de Canaã. E quando voltou de lá, só ele e Josué firmaram de que Deus tem aquela terra que é uma terra boa para o povo de Israel. Os outros 10 espias começaram a falar das dificuldades. Eles também viram as dificuldades, mas preferiram olhar para a promessa e a fé de que Deus lhes daria aquela terra. E o outro personagem é o personagem do profeta velho. O que acontece aí? Caleb, quando ele estava para receber a sua porção, depois já de 45 anos da promessa que Moisés fez para cada um que iria receber a porção em Canaã, ele estava naquela ocasião com 40 anos de idade. E agora, em Josué capítulo 14, versículos 10 e 11, Caleb já está com 85 anos de idade, 45 anos depois da promessa de Moisés. Então ele vai até Josué e pede a sua parte que foi prometida lá atrás, já que já estava tudo conquistado. E naquele momento ele diz: ainda tenho vigor, eu agora com 85 anos, ainda tenho vigor e força para guerrear e lutar para conquistar a terra de Canaã em nome do nosso Deus, tanto quanto eu tinha com 40 anos de idade. Isso é força, né? Isso é vigor, disposição. Em contrapartida, tem um outro que também já estava de idade, uma outra situação, que está em 1 Reis, capítulo 13. É a história do homem de Deus e o profeta velho. São dois profetas de Deus ali. Um era homem de Deus, chamado homem de Deus, não diz o nome, e o outro chamado de profeta velho, que também não diz o nome. E aí, a história ali vai contar que Deus manda o homem de Deus para ir lá na cidade onde está o profeta velho. E o homem de Deus começa a profetizar ali toda uma situação contra o altar. E os filhos do profeta velho ouvem esse homem falar essas coisas e vai dizer ao pai. E o pai manda chamar o profeta, o homem de Deus, para estar com ele. E Deus havia falado para o homem de Deus não ficar na casa de ninguém, não pernoitar, não ficar conversando, não ter nada disso. Faz o seu trabalho e vem embora. E aí, o profeta velho, ouvindo isso, ele inventa uma mentira, dizendo que Deus mandou um anjo revelar a ele de que o homem de Deus agora poderia ficar. Deus mudou a ideia, poderia ficar ali. E o homem de Deus não teve discernimento, não teve sabedoria para ficar com a palavra de Deus. Ficou com a segunda palavra do profeta velho. E o que aconteceu? Quando o profeta no outro dia saiu para ir embora, um leão o parou pelo caminho, voou em cima dele e o devorou. Matou o homem de Deus. E aí, quando foram passar pelo aquele caminho, encontraram um leão ao lado do homem de Deus, o cadáver do homem de Deus. Voltaram para falar com o profeta velho. E o profeta velho que havia, digamos assim, tirado ele da posição do Senhor, dizendo que o anjo tinha revelado alguma coisa para ele, disse assim quando ouviu essa história: este homem desobedeceu a ordem de Deus, por isso que o leão o devorou. Ou seja, ele não contou a versão de que ele tinha dito para o profeta de Deus ficar ali. Ele só contou a história do que aconteceu. Não colocou sobre si a responsabilidade. Então é assim que acontece. Há os Calebes da vida que a gente precisa valorizar, que são de idade,
mas tem ainda muito vigor, tem muito ainda a nos acrescentar. Não desprezemos os mais antigos. A Bíblia diz para a gente tratar até com palavras brandas, mansas, entendendo esses anciãos. E agora temos a outra situação, que é o profeta velho, que agora ele faz com que o homem de Deus seja morto, ele desvia o caminho do homem de Deus. Primeiro, ali há uma parcela de culpa nos dois, porque o apóstolo Paulo vai dizer que ainda que venha um anjo dizendo o contrário do que foi ensinado, do que ele ensinou sobre o evangelho, ele diz que esse anjo seja anátema, seja maldito. Então o profeta de Deus deveria saber que ele não deveria mudar aquilo que Deus disse para ele fazer. Embora que venha alguém dizendo que um anjo apareceu e disse para mudar toda a história. Então fica-nos um ensinamento, que possamos ser como Caleb, né? Ter vigor ainda no fim da vida, ainda, né? Com idade, estar disposto a fazer a obra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. A paz a todos.